1709 de 2018. Ela vai falar o seguinte para a gente no artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a LGPD vai falar sobre operação de tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, mas não só nos meios digitais, né, ou por qualquer outro meio, que seja realizada por pessoa natural. A pessoa natural é a pessoa física, né? O pessoal fala pessoa física, é a pessoa natural para fins tributários, para diferenciar da pessoa jurídica, mas é a mesma coisa. Pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, para tratamento de dados realizados no país, com o objetivo de ofertar bens, serviços ou realizar o tratamento de dados de indivíduos localizados no país. Então, tanto o tratamento de dados realizado aqui, quanto para indivíduos que estejam localizados no país ou dados que tenham sido coletados aqui. Então, essas normas são de interesse nacional, né? Então, são aplicadas tanto na União, nos estados, no município, no DF. Então, o âmbito de aplicação é nacional. E o que são dados pessoais, né? Dado pessoal, conforme a lei, é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Identificada é CPF, RG, isso são informações que você identifica de forma direta. Identificável são informações, dados pessoais que você consegue chegar até a pessoa. Por exemplo, endereço de IP, geolocalização, né, estado civil, enfim. Então, toda informação que seja relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, é dado pessoal. A lei ainda vai trazer a definição do que é o dado sensível. E o dado sensível, ele possui tratamento diferenciado. As pessoas fazem uma confusão com o dado pessoal e o dado pessoal sensível. São duas coisas diferentes, dois conceitos diferentes. O dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. E por que os dados pessoais sensíveis recebem um tratamento diferenciado pela lei? Porque eles podem causar algumas práticas discriminatórias. Então, por isso que eles são largamente amparados e possuem uma definição específica pela lei. A lei também traz o dado anonimizado, que é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Por exemplo, a supressão de alguns dados, o encobrimento de caracteres, quando o pessoal usa asterisco, letras para encobrir, a generalização e a própria utilização da criptografia são técnicas para poder tornar o dado anonimizado. O que não são dados pessoais? Nome de empresa, CNPJ, há uma pequena discussão em relação aos MEIs, mas CNPJ não é dado pessoal, dado anônimo e o dado pseudonimizado, que não há identificação absoluta, não há definição absoluta sobre esse tipo de dado, mas ele garante uma maior segurança para o titular, né? O dado pseudonimizado é quando ele perde a associação direta ou indireta com o indivíduo em razão do uso de uma informação adicional que é mantida separadamente pelo controlador em um ambiente seguro. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa de entregas, que foi muito frequente na época da pandemia. O que acontece? Essa empresa, ela faz entrega de produtos. Então, ela vai processar dados como distância percorridas pelos motoristas, a frequência e os tipos das viagens, né, realizadas. E esses dados são considerados dados pessoais porque estão relacionados aos motoristas. E por que a empresa utiliza? Para poder calcular despesas com as viagens e para cobrar os clientes pelo serviço. Então,
a identificação do motorista passa a ser necessária, né? Mas vamos supor que existe um departamento da empresa que, para otimizar a frequência das rotas, ela precisa utilizar esses dados também, né? Mas não precisa ter os dados pessoais dos motoristas em si. Então, a empresa pega o dado pessoal do motorista em um formato que não seja possível identificar, né? Transforma, por exemplo, em uma sequência de números e guarda esses dados separados. Então, acaba que se tornam dados pseudonimizados, porque a empresa é capaz de fazer essa reidentificação, mas dissocia os dados para que cada área tenha acesso somente, estritamente, ao necessário para o tratamento. Nesse sentido, o que é tratamento de dados? O artigo 5º, inciso 10 da lei vai nos trazer uma série de núcleos, né, que comportam essa questão do tratamento. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Eu quis ler para que a gente perceba que olhou para o dado e já está tratando ele, né? Então, essas são núcleos, né, do artigo que trazem para nós o que significa tratar dados, né? A lei traz outros conceitos importantes, como o banco de dados, que é o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou físico, e o consentimento, o famigerado consentimento, que é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Agora nós falaremos brevemente sobre os atores, personagens da lei, né? O titular de dados, que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objetos de tratamento. O controlador de dados, que é a pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, ou seja, o controlador é a empresa ou a pessoa que coordena e define como que o dado será tratado desde a coleta até a sua eliminação. O operador, que é a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, o operador é a pessoa ou a empresa que processa e trata os dados de acordo com as diretivas do controlador. E hoje em dia existe uma dúvida em relação a isso, quem seria o controlador, quem seria o operador, e isso vai vir da própria prática, da própria caso analisado. Uma empresa ela pode atuar ora como controlador, ora como operador. Por exemplo, a Docnix, internamente em relação aos seus colaboradores, ela atua como controladora de dados. Nos setores de RH, por exemplo, né, marketing, mas ela também atua como operadora frente a seus clientes, porque ela acaba operando, fazendo o tratamento de dados de seus clientes e de acordo com as diretivas deles. Então, ora a empresa é controladora, ora ela é operadora. Temos também o encarregado de dados, que na União Europeia é conhecido como Data Protection Officer, é o DPO, né? E aqui nós traduzimos para encarregado de dados, que é a pessoa que é indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Então, de maneira muito resumida, né? A LGPD nos passa que as atividades do DPO consistem em intermediar, fazer essa ponte de comunicação entre os titulares de dados, o controlador, o operador e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, gerenciar programas de governança de dados dentro da empresa, promover treinamentos a respeito da questão para garantir a segurança, né, dos dados da informação, orientar a organização com respeito a essas boas práticas de governança e de proteção de dados, gerenciar o programa de privacidade e proteção de dados, fiscalizar
o âmbito de atuação dele, né? Seja a empresa, seja o órgão público, enfim, a instituição, fiscalizar o cumprimento da lei, monitorar as mudanças legislativas, né? Fazer a aplicação, o compliance dentro da instituição, receber as comunicações da ANPD e adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da lei dentro do seu setor, né, dentro da empresa e da instituição. Agentes de tratamento são o controlador e o operador quando em conjunto, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados no território nacional.